Alô, queridos ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e queremos continuar hoje com os estudos sobre o tema Discernindo os Sinais dos Tempos. Já é a quinta lição dessa sequência. No último estudo falamos sobre a formação da grande meretriz. Temos aqui então um pequeno resumo dos tempos finais. Estamos vivendo numa época antes do arrebatamento da igreja e a Bíblia mostra que durante o tempo dessa espera do arrebatamento da igreja estará sendo preparado o governo do anticristo. O anticristo vai governar, conforme Apocalipse 13, durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E conforme eu entendo, o arrebatamento da igreja se dará logo antes desses últimos 3 anos e meio. Haverá então uma trindade diabólica: Satanás, o dragão, a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta. E junto com eles estará atuando uma grande meretriz, assim como Cristo tem a sua noiva, a igreja, o anticristo tem a sua meretriz, que vai ajudar no começo do governo e depois também vai ser destruída. Depois será então a segunda vinda de Cristo, junto com os salvos, para a destruição do império do mal. Depois o milênio, e vem então o novo céu e a nova terra e o lago de fogo eterno para todos os que estão perdidos. Hoje queremos falar então a respeito da formação de um sistema de controle total da humanidade através das finanças. E quem vai ter um papel muito importante nisso vai ser o falso profeta. A Bíblia diz: "E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão." Então, a semelhança é de um cordeiro, um líder religioso, mas sua mensagem é diabólica, falava como o ladrão. Nós já vimos no estudo passado sobre a grande meretriz, vestida de púrpura e de escarlata, que está hoje preparando essa grande meretriz. Eles têm, inclusive, o título Sumo Pontífice, que não é um título bíblico, ele vem da religião do mistério da Babilônia, onde, em cima do zigurate, o sumo sacerdote, o Pontifex Maximus, estabelecia pontes com os deuses falsos. Qual é o maior objetivo do anticristo? Não é ser um governante mundial. O seu objetivo é ser adorado como sendo Deus. A Bíblia diz: "O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus." 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Então, este é o objetivo final, e pelo fato que ele quer, acima de tudo, adoração, ele também vai precisar das igrejas, de religiões que vão estar atuando a favor do seu governo. E vimos já sobre isso, que essa religião mundial já está sendo formada em nosso tempo. Então, objetivo final: adoração a Satanás e adoração à besta. Apocalipse 13, verso 4. "E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela?" Apocalipse 13, verso 4. Então, ele vai ter um domínio absoluto e vai ser adorado por quase todas as pessoas do mundo. Apocalipse 13, verso 8. "E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo." Então, ele receberá uma adoração generalizada aqui nesse mundo. E tudo isso está sendo preparado, como já vimos nos estudos anteriores a esse. Você conhece esse símbolo, né? É interessante, né? Como líderes religiosos estão usando esse símbolo, indicando adoração a Lúcifer. E também líderes políticos da mesma forma. Quais são as estratégias que vão ser usadas para a elaboração desse sistema de adoração mundial? Primeira estratégia é
Sedução das pessoas por milagres. Lemos em Apocalipse 13, verso 14, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, note, o engano das pessoas vai acontecer, em primeiro lugar, através de sinais e milagres. A Bíblia mostra esse fato repetidas vezes. Também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 e 9, nós lemos: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Essa grande religião mundial vai ser uma religião pentecostal, carismática, com muitos sinais e muitos milagres. A Bíblia fala sobre isso também em Mateus capítulo 7, versos 13 em diante. E também Mateus 24, verso 24. Então o engano começa com uma onda de sinais e milagres, e pessoas vão acreditar realmente ele é o Cristo, porque faz grandes coisas, grandes sinais e milagres. É interessante que o vice-presidente do PT Nacional, o deputado geral eleito Washington Quaquá, está articulando junto com o seu grupo político a abertura de uma igreja pentecostal em Maricá, uma religião pentecostal vinculada a um partido que desrespeita totalmente as verdades da palavra de Deus. O segundo método de sedução, de controle da humanidade, vai ser através do controle financeiro, e esse é hoje o nosso assunto principal. Lemos em Apocalipse 13 ainda: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então notamos aqui que haverá um controle total das pessoas, e somente poderá comprar e vender quem tiver o sinal ou o nome, o número desta besta. E sobre esse assunto temos muitas informações nos últimos meses. Está sendo formado um sistema no mundo para o controle das pessoas através do controle financeiro. O Klaus Schwab, um dos grandes líderes desse movimento, alemão, que tem sede na Suíça, ele diz: em suma, precisamos fazer o grande reinício, grito certo, do capitalismo. A pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e recitar o mundo. Então, um grande reinício da área econômica. Ele lidera o Fórum Econômico Mundial, e este, na verdade, é uma fundação sem fins lucrativos, fundada em 1971 pelo economista alemão Klaus Schwab, com sede na Suíça. Atualmente conta com as 1000 maiores empresas do mundo dentre os seus membros. Então veja como eles têm um poder tremendo através da área financeira. Todo ano o Fórum Econômico Mundial se reúne em Davos, na Suíça. Em 2021, a preocupação principal é a recuperação mundial após a pandemia do Covid-19, com foco em 7 temáticas que costuram o problema planetário. O slogan desse ano é, de grito certo, o grande reinício. Então, é um encontro de líderes políticos e econômicos mundiais
para planejar como reorganizar a economia do mundo. Klaus Schwab, e também naquela época era o príncipe que estava ainda esperando assumir o poder como imperador do Império Britânico, eles estão encabeçando em grande parte esse movimento do grande reinício. Quando a gente olha para os temas que eles estão propondo, até podemos ter a impressão que em grande parte são bons. Vejamos, por exemplo, erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentáveis, ação contra a mudança global do clima e assim por diante. Vemos que, em grande parte, esses parecem ser temas úteis. Só a grande questão é como atingir esses alvos e o que eles entendem por erradicação de pobreza. O que eles entendem por redução das desigualdades e assim por diante. E quando a gente vê os detalhes como eles veem, a gente logo percebe que não é nada daquilo que realmente parece. O Klaus Schwab, a famosa frase dele é: você não será proprietário de nada e será feliz. Quer dizer, nessa grande reinicialização, a pessoa vai perder todos os seus direitos, todos os seus bens, não vai ser dono mais de absolutamente nada. Esse sistema também está sendo preparado no Brasil para um controle total. O papel moeda vai deixar de existir. A proposta acaba com o papel moeda e exige a transação financeira apenas por meio digital. Fonte, agência da Câmara de Notícias. Então, a versão eletrônica do real deve ser lançada até 2024, estima assessor do Banco Central. Mais uma vez, a fonte, agência, o Estado do Senado. O projeto de lei 4068/20 determina a extinção do papel moeda no país. Pelo texto em tramitação na Câmara dos Deputados, todas as transações financeiras ocorrerão apenas em meio digital. Será permitida a posse de cédulas apenas para fins de registro histórico. Mais uma vez, a fonte de informação, agência Câmara de Notícias. Então, o papel moeda vai deixar de existir para a circulação, para compra e venda. Isso vai acontecendo gradualmente. A produção, a circulação e o uso de notas com valor superior a 50 ficarão proibidos até um ano após a aprovação da futura lei. Para cédulas de valor inferior, o prazo será até de 5 anos. Além disso, a Casa da Moeda do Brasil passará a ter entre suas atribuições o desenvolvimento de tecnologias para transações financeiras. Mais uma vez, a fonte, agência Câmara de Notícias. E são os bancos centrais do mundo que definem o destino da área econômica. Isso, na prática, significa que o Banco Central não pode sofrer ingerências políticas, ou seja, o presidente, seja quem for, não pode influenciar o Banco Central a subir ou a diminuir a Selic. Por exemplo, toda decisão de política monetária do país fica nas mãos da diretoria da instituição, hoje presidida pelo economista Roberto Campos Neto. Então, veja, mesmo se o presidente tem uma postura diferente, são os bancos centrais que definem essa questão. Assim, esses grandes economistas do mundo estão podendo controlar o que vai acontecer no futuro. E como já disse, Klaus Schwab disse: o plano é que até 2030 você não terá nada e será feliz. Todos os bens que você possui passarão para controle do governo, seja casa, seja carro ou qualquer outro bem. Tudo será
determinado pelo governo, pelas autoridades, dentro do plano que eles estabeleceram. Então, toda vez que se fala hoje em dia sobre propriedades grandes, a esquerda luta contra. Por exemplo, o PT nos anos passados estava falando muito sobre a necessidade de reforma econômica e agrária. Porém, será que eles estavam preocupados que as pessoas possuíssem seus bens? Não. Requião critica a propriedade privada até após se filiar ao PT. Então, eles dizem que não pode haver propriedade privada, a pessoa vai ser administrada pelas autoridades. O Estado será o dono de tudo e você dependerá em tudo do Estado. Dentro desse plano, existe a ideia de uma renda básica universal ou renda mínima universal. A classe média vai desaparecer. Vai haver apenas a classe pobre, dominada por um grupo de homens tremendamente ricos que determinam tudo. Mas cada cidadão deverá ter o direito a uma renda mínima universal determinada pelas autoridades, então. Pretendem estabelecer a sonhada renda mínima universal, dar garantia de assistência médica global a todos, assegurar um futuro resiliente, igualitário e sustentável e evocam, para tanto, um novo contrato social. Preste bem atenção nessa expressão, um novo contrato social com respeito racial, preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas. Ainda no campo econômico, prega um certo nivelamento econômico e social entre as nações. Consideram o pagamento de uma renda mínima para a erradicação da pobreza extrema. Não da pobreza, porque todos vão ser pobres, fora os líderes. Todo mundo vai ser pobre, mas querem evitar o extremo para a pessoa não morrer e para ela poder, pelo menos, servir aos interesses desses grandes. Como funciona esse sistema na China, onde já foi implantado? A partir de dados coletados da internet, em registros governamentais e por meio de reconhecimento facial, cada cidadão recebe uma pontuação. Se a pontuação for boa, a pessoa recebe algumas recompensas sociais. Já um crédito social ruim pode proibir que a pessoa se matricule em uma boa escola ou seja contratada para uma boa vaga num emprego, por exemplo. Então, eles têm estabelecido quais são os critérios para a pessoa ter o direito a essa ajuda social. Controle máximo sobre os indivíduos. Todos vão ser controlados. Obrigatoriedade de vacinação para esta e futuras pandemias. E você já viu como em alguns países a pessoa nem podia viajar e nem comprar se não tinha esse passaporte de vacina. Exigência de passaporte genético para controle completo da pessoa. Implantação do controle de comportamento em massa via score social. Isso vamos falar daqui a pouco. Capitalismo de vigilância, quer dizer, tudo vai ser vigiado. Engenharia social baseada em regulamentações, assim por diante. Então, tudo sob o controle do governo, todas as áreas da vida do cidadão. Em 2018, segundo o relatório divulgado pelo Centro de Informação de Crédito Público Nacional da China, portanto, uma informação direta do governo, 23 milhões de pessoas foram impedidas de viajar devido à pontuação baixa. Então,
Você quer visitar os seus parentes? Se não tem uma pontuação boa, você não pode usar nenhum meio de transporte. E 23 milhões foram proibidas de viajar, conforme o próprio governo da China. Isso mostra o controle total que vai haver. Por meio de reconhecimento facial, cada cidadão recebe uma pontuação. Se a pontuação for boa, a pessoa recebe algumas recompensas sociais. Já um crédito social ruim pode proibir que a pessoa se matricule em uma boa escola ou seja contratada para uma boa vaga de emprego, por exemplo. Em 2018, segundo o relatório divulgado pelo Centro de Informação de Crédito Público Nacional da China, 23 milhões de pessoas foram impedidas de viajar devido à baixa pontuação. Então veja, eles estão sendo vigiados, monitorados. Existem câmaras que estão fazendo reconhecimento facial, assim o governo sabe exatamente onde você anda, o que você faz e qualquer comportamento que é contrário aos interesses do governo já fica registrado e diminui a pontuação da pessoa na área de crédito. Então, crédito social na China depende desse controle constante do cidadão em todos os lugares onde a pessoa for. O país ameaça retirar benefícios de cristãos, porque estão desobedecendo aos princípios que eles estabeleceram. Por isso, muitas pessoas tentam esconder o seu rosto para impedir que as câmaras vão identificar quem são e onde estão indo. Então, existe uma tabela de crédito social. O máximo pode ser 1.300 pontos. Agora, a pessoa perde crédito se, por exemplo, protestar ilegalmente contra autoridades. Você já viu acontecer isso em algum país onde a pessoa estava perdendo até o direito de usar sua conta bancária e receber multa porque protestava? Ou mensagens anti-governo nas redes sociais. Você já viu canais sendo derrubados por autoridades porque apresentaram verdades que essas pessoas não queriam que fossem conhecidas? Ou veja aqui embaixo, a participação em um culto. Se a pessoa é flagrada indo para uma reunião da igreja evangélica ou cristã, ela já cai para o mínimo que poderia receber. Então veja como é esse controle total, e isso já está sendo aplicado lá na China. Falta um fator para o controle completo e adoração. A adoração do anticristo como sendo Deus. Quem não obedecer perde todos os pontos e não pode comprar nem vender. É isso que a Bíblia ensina. Esse sistema está sendo implantado aos poucos no mundo inteiro. Em muitos lugares já foram feitos testes. Por exemplo, quando no Canadá houve aquela grande manifestação de caminhoneiros que não queriam receber a vacina, as suas contas bancárias foram bloqueadas e até pessoas que trouxeram ajuda em alimentação para os caminhoneiros também tiveram as suas contas bloqueadas. Onde fica a democracia? A democracia hoje não significa nada no sentido de ser realmente uma realidade. Para eles, democracia significa obedecer tudo que eles querem e ninguém tem direito de manifestar a sua opinião. Vejamos um outro exemplo mais próximo a nós. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou ao Banco Central o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar de atos em defesa da intervenção militar no país. Veja que não é só lá na China, não é só no Canadá.
Aqui no Brasil, pessoas estão usando o mesmo procedimento. Ou você concorda, ou você não tem mais dinheiro para vender, nem você, nem a sua família. É o sistema do anticristo que está sendo implantado gradualmente. E, naturalmente, isso vai trazer muita fome ao mundo. Fome no mundo aumenta e agências da ONU alertam para catástrofe iminente. A poluição por amônia, um dos componentes da urina do gado, de que a Holanda é grande criadora, está além dos níveis de alerta. Por isso, o governo pensa em expropriar as terras dos agricultores e obrigá-los a reduzir em até 30% o número de animais. Isso já está acontecendo em alguns pontos. Cuidado das vacas. Não podem mais urinar para não poluir o ambiente. O objetivo real é a redução da produção de alimentos. Eles já reduziram em grande parte e assim estão cortando a fonte de proteína para as pessoas que tanto delas necessitam. Nós vemos um certo cidadão que diz: veja, o agronegócio sabe que é fascista e direitista. Ele quer acabar com o agronegócio, que é realmente o grande produtor, o grande incentivador da economia brasileira. Agro é morte. Essa é a linha de ideologia que permeia toda a militância de esquerda, que tem o agronegócio como um dos principais males a serem combatidos. Essa aversão não surge num vácuo histórico, mas tem raízes da própria doutrina marxista original, que aponta o empresário como inimigo social. Então não pode ter grandes empresários, tudo deve estar controlado, não pode ter pessoas ricas, a sociedade deve ser pobre. E nós sabemos que o agronegócio é um dos fatores principais que sustenta a economia no nosso país. O que está previsto é a fome, como já está acontecendo na Nicarágua, na Venezuela e em outros países. A Bíblia diz: e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte. O inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui nós vemos o homem destruindo o homem. Eles receberam autoridade para poder fazer. E a fome vai ser um dos principais causadores da morte daqui para frente. Muita gente não vai ter comida. É o que está chegando conforme o plano que foi elaborado. Fatos interessantes. 97 fábricas de alimentos pegaram fogo no Ceará em menos de um ano. Estranho, né? Fogo misterioso, justamente fábricas que preparam o alimento. Surto de incêndio em fábricas ameaçam funcionários e cadeia de suprimento. Mais uma notícia, desculpa. Incêndio atinge o maior centro de distribuição de alimentos do mundo em Paris. Então veja como em muitos lugares o centro de produção e distribuição de alimentos estão sendo destruídos misteriosamente. Por quê? Porque o homem quer provocar a morte do homem. E a Bíblia diz: haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Jesus já predisse que tudo isso vai acontecer. E a democracia, onde fica? Para esses que lideram esse movimento e preparam o governo mundial, democracia é fazer o que eles mandam. Não importa se são milhões contra isso, simplesmente eles querem mandar em tudo para destruir a humanidade.
e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Você já viu cenas onde um homem toma decisões totalmente contra as leis do país e aparentemente ninguém consegue detê-lo? Isso vai acontecer em escala muito maior. Está acontecendo em vários países do mundo, vai acontecer em escala muito maior, até que finalmente o anticristo vai dominar sobre tudo. Então vem a pergunta: até que ponto a igreja vai estar presente? Eu entendo, agora eu não sou radical na área de escatologia, mas eu entendo que a igreja vai ser arrebatada antes do passo final, antes do governo total do anticristo, mas ainda provavelmente iremos passar por grandes aflições na área de pestes, na área de fome e de espada de violência social. O povo perde todos os bens que ficam para o governo. Já foi assim na antiga União Soviética, e como se prega para hoje, você não vai ter dono de nada e vai ser feliz. A pessoa às vezes pensa: eu vou comprar uma chácara e vou morar lá. Bom, você também não será dono da chácara. Eles simplesmente vão ser dono de tudo. A fé das pessoas será levada em consideração na avaliação do contrato social. E se você é um cristão realmente fervoroso, você não vai ter direito de comprar e vender absolutamente nada. A obrigatoriedade da adoração do anticristo acontecerá, no meu entendimento, somente após o arrebatamento. Então, nós vamos ainda precisar passar por muita coisa, mas Deus vai nos dar vitória. Por isso, o único lugar seguro de investimento hoje em dia é no céu. Jesus disse: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É importante que reconheçamos que somos cidadãos do céu e que tudo aquilo que é investido no céu é totalmente seguro. E por isso podemos confiar. Finalmente, Cristo vai voltar junto com a sua igreja, vai derrotar o anticristo, vai derrotar aqueles que estão lutando a favor do anticristo, e os exércitos do anticristo vão ser totalmente derrotados. E nós vamos então governar com Cristo. A Bíblia diz: e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. E da sua boca saiu uma grande espada para ferir com ela nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sim, Cristo é o vencedor final junto conosco, e daí nós vamos desfrutar a glória celeste. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram de suas carnes. Sim, esse é o destino final daqueles que hoje lutam para a destruição da humanidade. Então Cristo vai reinar, e nós vamos reinar junto com Ele para toda a eternidade. O sofrimento virá, mas a glória vai ser muito maior do que o sofrimento pelo qual possivelmente vamos precisar passar ainda. Então precisamos reconhecer: o mundo está sendo preparado para ser dominado completamente, e a luta é entre luz e trevas, mas Cristo será o vencedor final. Que Deus nos dê sempre essa confiança completa de que com Cristo somos mais do que vencedores em tudo. Que Deus o abençoe. Amém.